Pereira, você sabe do respeito que eu tenho pela imprensa, né? Você sabe do respeito que eu tenho por esse quarto poder que eu considero a imprensa. E, na verdade, não houve especulação, houve uma afirmação. Uma afirmação. Isso é muito grave, porque, diante de uma informação que chega, eu acho que é uma responsabilidade da imprensa, do profissional jornalista, procurar saber. Inclusive, por ter acesso à pessoa envolvida, que no caso eu, o Tairone. Então, a gente fica triste por uma parte, mas é uma oportunidade também da gente esclarecer. Eu fui, inclusive, representar Tairone numa reunião com o Hugo, com alguns, Hugo Mota, presidente da Câmara, com algumas pessoas que estavam lá, obviamente que planejamento político para esse ano de eleição. E lá, a gente tinha essa grata surpresa de como prefeito representar, mas eu fui e voltei falando com o Tairone sobre outros assuntos, pleitos junto ao governo do estado, né? Ele não pôde ir, eu que liguei para ele para dar notícia, disse, Aldinho, eu não vou poder ir, você vai e tal, eu queria até fazer aqui, mas não tenho como adiar o compromisso, vá lá, meu amigo, coisa boa, bem, e aí surge uma história dessa, né? Mas assim, o que é que o povo de Souza sabe? Sabe da minha conduta, da minha amizade, Henrique, sabe, inclusive, do quão de afinidade nós temos. Nós pensamos muito igual no aspecto de gestão pública, nos respeitamos muito. Tairone é uma pessoa extremamente decente do ponto de vista de líder político que é da nossa terra. Nunca interferiu, a não ser com aconselhamentos, inclusive com muito pouco, porque ele diz que o governo está muito bem, mas quando eu provoco, então é um grande amigo, quando eu digo que é um voto apaixonado, é porque há uma história que foi construída, quando você, Pereira, e a imprensa às vezes coloca dessa forma, não por maldade, mas por questões de apurar o conteúdo por inteiro, por completo, eu gosto sempre de olhar a história daqui para trás e daqui para frente. Então, há uma história de vida. Eu fui chefe de gabinete Tairone, tem algumas coisas que, se for para acontecer, eu prefiro dar um passo de lado e dizer, vamos lá, então vocês resolvam aí, porque, na verdade, não cabe certos tipos de comportamento. E eu, Helder, não abro mão da minha dignidade. Não abro mão da minha dignidade, obviamente, né? Eu acho que uma história dessa, uma história inverídica dessa, fere a dignidade de algumas pessoas, feriu a minha, eu acho que é motivo, inclusive, de retratação de quem a criou. Mas, bem, tudo faz parte, a gente só tem aqui a obrigação de esclarecer e dizer que continuamos firmes e fortes até, se Deus quiser, a vitória de Tairone nas próximas eleições. O senhor esteve no final do ano na casa de João Estrela, também outro ruído, outra especulação, inclusive até na entrevista coletiva aqui perguntaram se a vereadora... Essa aí foi verdade. A vereadora Joana Estrela estaria no seu bloco político e na sua bancada. Eu gostaria de ouvir o senhor, já que o senhor também tem um laço familiar com o ex-prefeito João Estrela. Pereira, às vezes o destino nos coloca em situações divergentes, que foi o caso meu com Joana. A gente pleiteou em lados opostos politicamente, mas em nenhum momento houve estremecimento familiar. Com Joana, de forma alguma, com João Estrela também não, sempre foi mantido o respeito. Prova disso, que quando da consecução desse campo da Lagoa, eu estive lá tomando um café com o João, conversando com o João, de forma civilizada, ordeira, bem, como é a nossa conduta. E eu dizia na coletiva que Joana, a preço de hoje, não está, mas amanhã pode estar, é uma possibilidade real, é uma possibilidade. Até porque eu acho que essa questão familiar conta muito, mas eu acho que é uma construção política, é uma construção. Joana é uma vereadora competente, atuante, inteligente. Vamos construindo, como foi a construção com outros grandes companheiros que hoje estão conosco. A exemplo de Cacá, de Toró, enfim, de Júnior Cotó, de grandes homens que têm força na política local e que hoje estão do nosso lado por entender que a força do trabalho sempre vence. Aí a pergunta é óbvia. João Estrela do Palanque de Helder Carvalho nos próximos embates políticos, pode isso acontecer? O tempo vai dizer, O tempo vai dizer. Repito, algumas coisas são construídas. Eu acho que a gente não pode colocar uma decisão antes da construção da história, Agora, o que eu posso afirmar com certeza é do meu respeito por João, por Aparecida, por Joana, por Nádia, por João Felipe, por Isadora, por Felipe, respeito e quero bem a todos. Eu acho que isso é um requisito que anda descolado da questão política. Isso é muito importante, por isso minha alegria, inclusive, de estar tendo essa reaproximação com Joana.